não tem nada a ver com a palavra. Gostar do mundo não tem nada a ver com a palavra. São os teus desejos, o seu comportamento, ou são espíritos que estão a te assumir, a tomar controle de ti mesmo. A palavra é perfeita, o profeta foi vindicado, então não tem nada a ver com sua vida particular. O apóstolo Paulo, quando escreveu carta a Tito, quando escreveu carta a Timóteo, seus filhos na fé, ele foi muito claro em muitas vertentes concernente os tempos que haveriam, os tempos que surgiriam falsos. Agora, quando as pessoas falam muito de falsos profetas, começam a pensar que um falso profeta virá do céu. Falso profeta você come com ele. Falso profeta você anda com ele. Eles estão no nosso meio, estão ao nosso redor. Falso profeta é aquele que ensina errado, é aquele que tem intenções erradas, é aquele que pretende corroer, romper o povo de Deus. Esse é o falso profeta. Então deixa de começar a perseguir a mensagem. Eu até disse um tempo atrás, essas pessoas que estão a perseguir a mensagem, ou estão contra a mensagem, ou estão contra o mensageiro. Não tem uma identificação real do que se passa com esses indivíduos. A mensagem é perfeita. Irmão, eu disse nesse jovem, se na realidade a mensagem do profeta de Malaquias 4, a mensagem de William Branham no tempo do fim, for falsa, mostra-me uma que esteja somente uma que se aproxime dele. Uma que se aproxime da mensagem que o profeta trouxe. A mensagem não é do profeta. A mensagem é de Deus. O profeta foi um instrumento que Deus usou. E graças a Deus tem transformado vida de pessoa. E você vê muitas pessoas que deixam a mensagem, muitas pessoas que abandonam a mensagem, elas criticam a mensagem, elas mostram o resultado da negatividade da vida que eles viviam anteriormente. Ou então, essa mensagem, se é falsa, se esse mensageiro é falso, por que a tua vida está fora dos padrões normais? Só mesmo na sociedade, da moral. Já a tua vida está fora dos padrões da moral, não da palavra ainda, da moral só, já está fora. Agora, se essa mensagem te dá vida, te dá sabedoria, te dá conhecimento, te torna indivíduo. Como que essa mensagem é uma mensagem falsa? É por isso que o apóstolo Paulo disse a esses filhos na fé, sejam treinados para lutar contra os fabulosos. Há muita fábula, há muitas pessoas tristes, amarguradas com sua própria vida. Você não tenta fazer com que a tua vida passe para outra pessoa. Não faça da tua vida passar para outra pessoa. Eu sofro, também quero que os outros sofram. Eu passo por isso. É tipo um líder que quer que a vida dele seja como um dos outros. Isso será impossível. Você apenas passa experiências, você apenas passa aquilo que realmente são vidas. Que muitos daqueles que foram antes de você já foram. Transmita. Mas nem todo mundo vai viver conforme você viveu. Nem todo mundo vai passar na mesma trilha que você passou. É por isso, como líder, você passa uma experiência, transmite a experiência, como vencer as batalhas, como vencer as dificuldades. Mas não faça que aquelas pessoas vivam a tua vida. Isso será impossível. Então, você começa a entender, na realidade, que muitas dessas pessoas que abandonam a mensagem, que deixam a mensagem, elas começam depois a ser crítico da mensagem, começam a ser crítico da Bíblia. Agora eles começam a dizer, a Bíblia própria, ou o próprio mensageiro se contradiz nas certas coisas, certos assuntos. Mas nunca fala desses falsos profetas que profetizam e a coisa não se cumpre. Um homem que profetizou certas coisas, tudo aconteceu do jeito que aconteceu. E as pessoas confirmaram no tempo que ele esteve de vida. William Branham, quando esteve de vida, muita gente confirmou as profecias que ele teve, coisas que ele viu, e ele disse, assim diz o Senhor, surgiu, aconteceu do mesmo jeito. E muitas pessoas, hoje temos muitos falsos profetas, e até disse lá num dos meus vídeos nesse canal,
falei que a África é o berço dos falsos profetas hoje. Porque o africano sofre muito, passa muita debilidade, e os falsos profetas encontraram porta aberta aqui na África, né? Brincando com os servos de Deus. São caloteiros, são falsos, são mentirosos, mas ninguém fala mal deles na internet. Mas um homem que foi vindicado por Deus, irmão, não é ainda, eu digo, não é ainda ser fanático aos certos critérios. É mesmo providências, é mesmo clareza da verdade. Um homem que mudou o comportamento de muitas pessoas. Eu sei que você diria, não, será que a própria moral não poderia fazer com que você seja um bom indivíduo? Quantas pessoas são bons, são letrados, são PhD, LLD, com muitos títulos acadêmicos, mas não têm moral sequer. Quando eu falo de moral, falam da vida imoral que eles vivem. Quer dizer, fora do normal, do padrão, da normalidade, só mesmo da normalidade. O profeta diz, um homem sem Deus é tipo um rato, é tipo um porco, é tipo um suíno. Você nunca vai ver o porco, você pode dar banho no porco, a natureza dele é essa, voltar no lamaçal de novo. O apóstolo Paulo diz a Tito em Filipenses capítulo, Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele porém diz que fui comissionado para defender o evangelho. E ele próprio disse, no versículo anterior, 14 e 15, uns pregam a Cristo por causa de porfia, inveja, contenda. Então, é isso. Eles vêm na internet, atiram sua satisfação, porque, irmão, você está irado com a igreja, está irado com o ministério, se afasta, mas não deixa de falar o profeta, deixa de falar a mensagem, deixa isso. A mensagem é perfeita, não tem erro nenhum. Se você encontrar um erro, eu vou te mostrar erros na Bíblia. Há muitos erros na Bíblia. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mais de 7 vezes. Só para você entender, já li a Bíblia, não é vanglória. Já li Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Tem outros critérios da Bíblia que você vai ver que outros escritores escreveram de uma maneira diferente. É tipo, por exemplo, aqui em Angola, se acontecer um acidente, por exemplo, né? Vamos supor esse acontecimento que ocorreu no Kwanza Sul, uma das nossas províncias aqui em Angola, que um autocarro incendiou, né? E morreu muita gente. Na verdade, se daqui a até 2027 ou 2028, alguém me chamar para poder, cada um escreve um relato deste acontecimento, eu vou escrever daquilo que está comigo, aquilo que me passaram, aquilo que eu vi, né? No tempo que eu me contaram a respeito deste acontecimento, na verdade. Vou narrar. E aquela pessoa também que esteve no mesmo tempo comigo, 2026, que isto aconteceu, também vai escrever. Mas quando vamos comparar aquilo que nós vivenciamos no mesmo ano, cada um vai ter bases diferentes, mas é o mesmo acontecimento. Assim aconteceu com os apóstolos. A Bíblia diz, no livro de João, que Jesus, quando estava em Betânia, foi ungido nos pés. Mas a Bíblia também diz no livro de Lucas ou Marcos, a Bíblia diz que Jesus, quando chegou em Betânia, foi ungido na cabeça. Agora você vai dizer, isso é uma falsidade? Não é falsidade. O assunto é certo, mas o escritor, cada um viu na parte diferente. Mas isso não deixa de ser uma Bíblia, isso não deixa de ser uma Bíblia verdadeira. Isso não deixa de ser uma Bíblia verdadeira. É uma Bíblia verdadeira, mas com certos conceitos. E você vai ver no livro de 1 Samuel, a Bíblia fala que aquele guerreiro, Davi, ele matou 300 homens. Mas no livro das Segundas Crônicas, a Primeira Crônica, diz que ele matou 500 homens. Com a sua flecha. Agora você vai dizer, quem escreveu errado? Não, ninguém escreveu errado. Cada um escreveu aquilo que ele ouviu. É tipo narrar um acontecimento. Então é isso. Se você vai encontrar uma contradição no profeta, algo que ele diz ao contrário, pode ser que ele, como homem, ele falha. Pode ser que ele, como homem, teve que ter certos assuntos, certas ideias, e ele narrou, mas o anjo depois trouxe uma coisa mais diferente, porque ele esperava sempre do anjo. Esperava do Senhor Jesus Cristo falar com ele. Não falava como você fala à toa. Então, por favor,
Se nós defendemos a Bíblia, e nós provamos para poder, né, tentar contrapor algo, né, do assunto de alguém, vamos na Bíblia. E agora, quando vamos ver o assunto da Bíblia, que também é contrário em certos pontos, quando você vai ler, vai consultar aonde? É nenhum sítio, é na própria Bíblia. Não julgam a Bíblia. Ninguém atira pedra. Até se hoje também tem outros fanáticos, ou não sei se são doentes mentais, que também tentam atirar pedra em Jesus. Não tem problema. É o tempo, foi profetizado. Esse tempo. Por isso Paulo diz assim, esteja preparado, pregue a palavra tempo e fora do tempo, porque virá tempos difíceis. Tempos que sentirão comichões nos ouvidos, que não vão deixar de ouvir a verdade. Vão deixar de ouvir a verdade. Então são esses pastores fabulosos, são esses são caloteiros, são falsos profetas, são falsos mensageiros, são falsos pregadores, são pessoas doentes que estão aí nas redes sociais tentando apontar o dedo no homem que Deus vindicou neste tempo do fim. É esses aí que estão aí na Bíblia. E Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ele falou também isso claramente. Paulo também falou a Tito. Se equipa para bater quem? Esses, principalmente esses aí. Esses que deixam uma mensagem. Esses que deixam a mensagem são perigosos. São perigosos. Eles vêm. Parece que são doutores, mestres. Não. São doentes. São feiticeiros. Para poder tirar você no mundo. Agora, você vai ver muita gente deixou a mensagem. Começa a falar mal do profeta. Não entende o profeta. Não compreendeu o profeta. A vida que ele vivia, com a vida que ele vive hoje, é muito diferente. Ele hoje está doente. Hoje ele está mal. Ele vai nas festas, ouve música secular, mundana. Ele come de tudo, caranguejo, escorpião e cobra. Tudo. Ele faz de tudo isso. Ele mete roupas imorais, coloca a ser mulher, volta a pouco lá, anda de salto alto, põe tudo. Depois disse, não, aquela mensagem me colocou. Sim, claro, você estava num sítio errado mesmo. A mensagem era um sítio errado para ti. Para ti era uma coisa doentio. Mas para os outros é uma mensagem viva, poderosa, transformadora. Então para de começar a falar nas pessoas que a mensagem é uma mensagem não de Deus. A mensagem de Deus, Deus vindicou esta mensagem, Deus providenciou e Deus creu nesta mensagem e creu no seu mensageiro, assim como creu em Isaías, creu em João Batista, creu nos profetas que ele enviou, creu em Moisés. Moisés falhou. A Bíblia diz que Deus teve que despedir Moisés no monte. Deus teve que despedir Moisés no monte. Deus teve que se livrar de Moisés no deserto. Porque Moisés já teve muitas debilidades. Moisés já foi muitas das vezes lutar contra Deus mesmo a respeito do povo, da pressão do povo. Mesmo que Deus já disse, confia na minha palavra. Moisés bateu na rocha 2 vezes. Agora você julga Moisés? Moisés ninguém julga. Um profeta que não errou em nada. Tudo que ele errava, humilde que é, voltava e corrigia. Mas esses profetas caloteiros que nós temos aqui na África, aqui no nosso país, profetas falsos, que te dão comida, alimento de homens mortos. Ninguém julga, ninguém fala mal desses profetas. Ninguém que batizam em título Pai, Filho e Espírito Santo. Que colocam mulher no púlpito, ninguém julga. Que proíbe casamento, ninguém julga. Essas igrejas cheias de seitas, heresia, ninguém julga. Ninguém sai na internet e fala, a igreja tal está errada, a igreja tal está errada, a profeta tal está errada. Mas é como um mensageiro. Falam, não, ele fez uma lavagem cerebral. Tudo bem, fez uma lavagem cerebral, eu amém, eu digo amém. Se ele fez uma lavagem cerebral, eu digo amém. Se ele me lavou cerebralmente, eu digo amém. Por quê? Porque eu tenho percepção que isto não é dele, é de Deus. E eu encontro uma moralidade perceptível segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Tenho moral, tenho evidência clara das Escrituras e que o que eu faço é prova clara que as Escrituras manifestam. Então nós vamos aqui tentar defender algo que esteja errado. Esses profetas, ninguém fala dele.
Esses aí que fazem espetáculo na internet, na televisão pública da Angola, ninguém fala dele. Mas temos muitos falsos profetas. E o apóstolo Paulo já foi claro. Aparta-te desses falsos profetas, Timóteo. Livra-se desses. E nós não é só, agora, não é só essas denominações. Aqui na mensagem, tem também esses aí, que deixaram o mensageiro, deixaram a mensagem, mas estão dentro, congregar o povo, a proferir palavra dos seus próprios pensamentos, do diabo, ideias do diabo, pensamento do diabo. Aparta-te deles. Todos esses que estão a usar o nome do mensageiro, mas têm as suas próprias ideias. Todos esses aí que estão a usar o nome da mensagem, mas estão com outras ideias por detrás da mensagem. Aparta-te dele. Sai de lá, povo meu. Una-se à mensagem, una-se ao mensageiro. O profeta foi me indicado para corromper todas essas virginências da mensagem que ocultam-se com roupa pesada. Que você vem na igreja, a igreja fica mais pesada do que um saco de 200 quilos dentro dele. É isso aí. São feiticeiros no meio da igreja. São bruxadores no meio da igreja. São caluniadores no meio da igreja. São falsos no meio da igreja. Mas aplaudem. Estão se esconder atrás da mensagem. É esses aí que estão fazendo com que a mensagem seja mal falada fora e dentro dela. Mas a mensagem é perfeita. Deus vindicou isso. Malaquias 4 não é falso. Apocalipse 17 não é falsidade. Lucas 17:30 não é falsidade. Se cumpriu nos nossos dias. E eu sou defensor do Evangelho. Por isso que o meu canal é a transparências bíblicas. A evidência clara das... Sim, tem evidências claras das Escrituras. Tem base escriturística, eu digo. Eu li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Nunca vi nada contrário àquilo que a Bíblia diz. E eu afirmo, se o profeta teve um pensamento dele, mas ele, filho de Deus, ele, o homem humilde, vinha sempre voltando a corrigir, disse aquilo. Eu quero dizer que o anjo reprovou isso. E mostrou as evidências claras da Escritura. São esses aí que saem aí nas ruas. Que saem nas ruas aí a dizer não, vocês foram lavados cerebralmente, vocês foram estúpidos. Estúpido é você, caloteiro. Estúpido é você com a falsidade. Estúpido é você que está na marra, se enganado, pregando, uma mulher te pregando no púlpito e você senta naquele banco. Mulher nunca deve pregar na igreja, tá errado. Nunca teve uma mulher que pregou na igreja. Todas essas que você estuda na história da igreja, do Frank Joseph, entre outros livros que você estuda, do Roberto Marken, todas essas mulheres que foram usadas, Deus só usou, graças a Deus, Deus usou, mas ela cometeu um grande erro. Ser dispenseiro do ministério pastoral. Nunca existiu mulher pastora. Mulher apenas é uma testemunha viva com sua maneira de viver. Seja boa esposa, seja mãe, é o ministério que foi dada. Ela pode profetizar, se ela tiver dom de profecia. Pode profetizar, assim diz o Senhor. Como assim Débora na Bíblia. Como outras mulheres que profetizaram. Não há essa subir no púlpito, no altar. O altar é o lugar que Deus determinou para o ofício de pastores, homens. Não pastora, não tem na Bíblia pastora, é homens. Antropos, homens. No grego, antropos, homem. O púlpito é para antropos, não é para mulher. Não existe isso. E esses falsos profetas, ninguém fala mal deles. Esses que fazem pirorô na internet, ninguém fala mal deles. Mas aqui querem apontar dedo. Não, esse vosso profeta, nós vamos defender o Evangelho, contando que seja para o propósito do Evangelho. Vamos defender a mensagem. Vamos defender a mensagem. Não vamos defender a ideia de homens. Não vamos defender a ideia de qualquer pessoa. Vamos defender a mensagem, contando com que a mensagem foi vindicada por Deus, foi provada por Deus, foi manifestada.
teve homens que viveram com o profeta, confirmaram isso, ou há pessoas que hoje testificam os milagres que Deus faz por crer nessa mensagem, e eu sou a prova viva que esta mensagem é verdadeira, porque eu creio a transformação do meu cristianismo desde muitos anos atrás. Eu creio que o cristianismo que eu tenho hoje é um cristianismo vindicado, vivido, certo e puro com a palavra de Deus. Então, são eles que dizem, não, vocês têm uma doutrina platônica. Vai lá ter com o Platão, que falou sobre a lei da gravidade. Vai lá ter com ele. Se a doutrina é platônica, amém, nós acreditamos nisso. Mas não é doutrina platônica. É tudo evidências claras das escrituras. O profeta, ele mostrava sempre com as escrituras. O problema é que as pessoas, eles gostam de uma outra vida, gostam de se prostituir, gostam de roubar, gostam de mentir, gostam de viver uma vida fora do normal, daquilo que é padrão escriturístico, e querem depois acusar o profeta ou a mensagem, e depois para sustentar os seus vícios. É isso, sustentar os seus vícios. Como querem sustentar os seus próprios vícios, agora querem acusar a mensagem e o mensageiro. Eu te pergunto, você está contra a mensagem ou contra o mensageiro? Estás contra a mensagem ou contra o mensageiro? Irmão, não há nada mais puro do que a palavra de Deus. Foi o profeta que nos reativou a nossa vida cristã, que nos mostrou que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Foi o profeta que nos abriu as escrituras. Eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca comecei a despertar por mim só encontrar que afinal a mulher nunca foi chamada para ser pastora. Mas já li nas escrituras, nunca encontrei mulher pastora. Mas o profeta, com o espírito do profeta, o mesmo espírito que esteve no profeta, foi o mesmo espírito que me deu inspiração para que eu compreendesse e entendesse que isto é verdade. Porque o profeta diz, você só entenderá a palavra de Deus lendo-a com o espírito na qual foi escrito. Você só crerá nessa mensagem com o espírito na qual foi pregado. E se você entender errado, começar com outros espíritos, vai entender erradíssimo. Esses moquíferos evangélicos, esses crentes aí que deixaram a mensagem, hoje bebem, fumam, andam aí, eu costumo estiver nos táxis, criando aí debates à toa, falar mal do profeta. Esses aí são doentes mentais. Eu não tenho muito interesse em outras coisas. Eu não quero saber lá das igrejas, não quero saber de outras pessoas, porque eu sei também que há muitas igrejas dentro da mensagem ou fora da mensagem têm outros propósitos. Não para defender essa mensagem, não para defender este evangelho, não para defender Cristo ressuscitado. Mas isso não me interessa. Mas eu quero dizer, eu em particular, sou defensor do evangelho, como Paulo disse em Filipenses 1,16. Sou defensor desta mensagem enquanto eu viver, porque eu sei que esta mensagem, fora desta mensagem, você vai morrer. Fora dessa mensagem, vai se prostituir. Fora dessa mensagem, você vai roubar, vai matar, vai fazer tudo. Porque não é que te condena. Muita gente já tem o nome de Jesus na casa dele, ouve louvor, mas faz coisas erradas. É a prova de que algo não está bem com essas pessoas. Não está bem com estas pessoas. Por isso, param de criticar a mensagem, param de criticar o mensageiro. Nós estamos aqui para defender Cristo ressuscitado, Cristo manifestado outra vez na carne humana. Nós estamos aqui para defender o evangelho, não para defender os interesses de qualquer um. É por isso que nós estamos aqui, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, crendo no evangelho, morrendo no evangelho. Como diz o apóstolo na mensagem, o próprio profeta na mensagem, a flecha do livramento, ele disse, morra como um santo, viva como um santo, vá para o céu como um santo, cante como um santo, tudo isso. Talvez eu fale de uma maneira mais contrária, mas é isso que ele disse. Morra como um santo, vá para o céu como um santo, cante como um santo, viva como um santo. É isso que ele disse. E onde vas encontrar santidade de verdade?
Quantas igrejas, até Deus já me fez passar muitas delas na terra, muitas delas. Em parte foi bom, a outras me ajudaram muito a conhecer Deus, a conhecer, a ter uma vida de experiência espiritual. A outras só foi uma coisa aí, alimentos podres. Não tem nada aí. Nem santidade produz. Nada. Nada. Então você vê, não tem vida. E essa mensagem me trouxe tudo quanto eu anelei. Tudo quanto eu anelei. Tudo quanto nós e minha família anelamos. Então eu defendo esta mensagem. Defendo a mensagem. Defendo a Bíblia. Defendo o profeta quando for necessário. Se houver a pessoa que é contra o profeta. Eu acredito e eu creio. E eu vivo minha vida. Vivo o evangelho. Vivo a mensagem. Não quero se pôr na vida de ninguém. Quero seguir embora meus padrões. Por isso que eu transmito isso para você que acompanha este canal. É para a defesa do evangelho. E nós sustentamos naquilo que nós cremos. Deus não faz nada fora de um profeta. Deus não faz nada fora de um mensageiro. Deus não faz nada fora de um homem enviado por ele. A boca de Deus na terra é um profeta vindicado. É um profeta vidente. Não é esses aí que se titulam como profeta, vão na escola dos profetas. Não. Profeta não se estuda. Profeta nasce-se profeta. Não se estuda para ser profeta. Nasce-se profeta. Então esse que estudaram para ser profeta, eu não lhes creio. Não importa qual seja as suas teses, não importa quanto a hermenêutica, homilética, quantos critérios de ensinos que ele aborda lá na escola de teologia, eu não creio. Eu creio naquilo que é inspiração divina. Eu creio no como Paulo chamou, como Deus chamou Paulo, disse: vem para cumprir com que a minha palavra tenha exegese lá nos gentios. É isso. A maior exegese não é interpretação correta, a hermenêutica não é contextualizar aí. É aquilo que Paulo recebeu. A coluna de fogo desceu sobre ele. Ele começou a pregar e começou a ser perseguido por causa de defender Cristo ressuscitado. Até os irmãos da igreja começaram a lhe odiar. Os irmãos da igreja. Pedro, entre outros. Porque viram que ele tinha tanta ousadia de defender Cristo. Ele que não aprendeu com Jesus. Mas quem é esse Paulo? Quem é esse Paulo de Tarsis? Oh, homem cheio do Espírito Santo. Jesus disse: ele é para mim um vaso escolhido. Atos capítulo 9. É esse evangelho que eu defendo. É esta mensagem que eu defendo. Que Deus disse: não se preocupe com as coisas que há na terra. Eu sou a tua porção. Eu sou a tua porção, William Branham. Sou a tua força. Sou a tua corrente. Não se preocupe. Apenas pregue. Só que o errado hoje encontramos que até as pessoas que sustentam essa mensagem, e ainda que outros deixem, ainda que outros condenem, ainda que outros começam a blasfemar hoje sobre esta mensagem, ainda tem pessoas que vivem. Eu acordo de manhã e agradeço, né? Agradecemos, cremos nessa mensagem, cremos neste evangelho, esse livro sagrado, mesmo com os contextos que são contrários, mas nós cremos na realidade divina. Por isso, Deus abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva neste canal. Esse canal tem bons alimentos, vamos estudar sempre a Bíblia. Aquelas que são dúvidas de alguns irmãos, amigos meus que eu tenho denominacionais, estamos aqui tentar decifrar com as escrituras. Esse canal é transparência do Evangelho, transparência da Bíblia. Por isso, que Deus possa ricamente te abençoar. Ore por nós, que Deus nos ajude a alcançar pecadores, a alcançar almas. Cristo é o cabeça, a Bíblia é o nosso manual e o mundo é a nossa paróquia. Não essas paróquias aí, não. É o mundo completo, é a nossa paróquia.